Olá! Depois de tratar por várias semanas da pedagogia de projetos, a nossa proposta agora é buscar estratégias que promovam a aprendizagem ativa, mas que não impliquem numa necessidade de reorganizar completamente a estrutura do curso. Ou seja, nós vamos buscar estratégias que possam permear aos poucos as nossas aulas convencionais, aumentando o nível de atividade dos alunos. Eu quero começar comparando dois modelos de aula. Vamos olhar para essas duas situações aqui. A nossa intenção não é afirmar que uma dessas aulas é boa e a outra é ruim, não é isso. O que a gente quer afirmar é que determinados modelos de aula incentivam que os alunos trabalhem mais, os coloquem em posição ativa em relação à aprendizagem, enquanto outros modelos colocam o aluno em posição passiva, de quem assiste o professor trabalhando. Nota que nesse modelo de aula, a sequência, o desenvolvimento do conteúdo é dependente dos tempos que o professor coordena. Toda a turma tem que acompanhar o tempo da explicação do professor. A aula pode ser boa, a aula pode ser divertida, a aula pode ter interação, ele pode conversar com os alunos. No entanto, é ele que determina o tempo de aprendizagem para toda a turma. E a turma basicamente assiste o modo como o professor conduz. Isso é diferente do que acontece nesse outro modelo de aula apresentado aqui à direita. Nota que aqui a professora organizou uma série de atividades e ela distribuiu o roteiro de atividade, ela colou em cima de cada uma das bancadas. As bancadas têm atividades diferentes para serem realizadas, os alunos são organizados em pequenos grupos e cada grupo está trabalhando independente da necessidade de contato com a professora. Note que a professora pode fazer perguntas, interagir com os grupos, propor um aprofundamento, ajudar a esclarecer uma questão, mas essencialmente não é ela que determina o tempo da aula. O que determina o tempo da aula é o trabalho de cada um dos grupos. Se a gente comparar no final do processo o nível de atividade que os alunos desempenharam num modelo ou no outro dessas aulas, me parece indiscutível que os alunos terão produzido mais nesse modelo que está expresso à direita. Aquele modelo de aula que estava destacado do lado direito se chama rotação por estações. Vocês já estudaram esse tema na disciplina de Seminários da Prática Docente 2, no segundo semestre do curso, e a rotação por estações vai cair no conceito guarda-chuva das metodologias ativas de aprendizagem. A proposta aqui, que está representada nessa imagem simplificada, com pouquinhos alunos e poucas estações, é assim. A sala é dividida em ambientes diferentes. Em cada ambiente, os alunos vão se reunir em grupos menores. Então, por exemplo, nessa primeira estação, eu tenho uma dupla que está trabalhando sobre um texto. Eles precisam da mesa, eles podem ter que resolver um exercício, algo assim. Numa segunda estação, aqui está tentando ser representado um debate. É um local no qual o objetivo é desenvolver argumentação, desenvolver uma leitura crítica, contrapor ideias a respeito de um tema. Já nessa terceira estação, está previsto o uso de computadores. Então aqui os alunos vão poder acessar um simulador, fazer uma montagem, resolver exercícios, ver um vídeo, o que seja. O professor está disponível e ele vai atender esses alunos. Quando começa a rotação por estações, os alunos trocam de posição em intervalos periódicos, que podem ser determinados pelo professor ou ser dependentes do próprio desenvolvimento de cada grupo. Então, na prática, o professor tem que planejar muitas atividades que vão acontecer ao mesmo tempo. 3 ou 4 costumam ser de bom tamanho para um dia de aula. Cada atividade é importante que ela inclua uma tarefa. E essas tarefas, quanto mais variadas, melhor. Uma tarefa pode ser uma prática experimental, uma outra pode ser a resolução de exercícios, uma outra tarefa pode ser a montagem de um pôster e os alunos têm que tirar uma foto e mandar para o professor. Pode ser responder um questionário online, ou acessar uma simulação, acessar um jogo e alcançar tantos pontos. Então, o importante é que cada estação tenha uma tarefa para configurar quando o grupo terminou aquela estação. Montam-se as estações, dividindo os espaços da sala, e os grupos se movem entre essas estações. Os benefícios desse tipo de atividade costumam envolver um forte engajamento,
Alunos que tipicamente não se comportam bem numa aula expositiva tradicional têm um desempenho muito modificado, muito mais interessante nessas aulas que demandam o trabalho, a participação ativa deles. O professor atende grupos menores, existe essa questão da economia de recursos, porque mesmo não tendo computadores ou maquinário ou reagentes para todo mundo, os alunos vão se revezar nesse uso. Então essa questão da economia de recursos é bastante valorizada pelos autores da proposta. E, no final, esse tipo de atividade implica maior atividade dos alunos durante a aula. Só para detalhar, naquele exemplo que foi conduzido por uma professora no Instituto Federal de São Paulo, esse aqui é um curso de formação de professores, eles estavam justamente testando, experimentando na prática esse modelo de aula. Aqui a configuração da sala era assim: a professora criou réplicas de cada estação. Então, nessa parede da lateral esquerda, aqui onde estão as janelas, ela tinha 2 cópias da estação 1. Então, esses 2 grupos estão fazendo a mesma atividade. 2 estações 2 no fundo da sala, 2 estações 3 na outra lateral, e no meio ela tinha ainda 2 bancadas com a 4ª estação. Nota que essa não implica no uso de computadores, eles estavam manipulando estruturas químicas, um modelo químico. E no fundo, a estação de desafio, que é para o grupo que deu conta de cumprir todas as estações no tempo estabelecido. Uma vantagem disso, de você replicar as várias estações na sala de aula, é porque aí você pode dar mais liberdade para os grupos trabalharem cada um no seu tempo. Um grupo que terminou a estação 3 pode ir para 1, vai ter sempre uma estação vaga, vai ter sempre uma estação sobrando para que um grupo que terminou possa se deslocar. Caso você trabalhe num ambiente que não tenha essa mesma disponibilidade de espaço ou de recursos para criar as réplicas, uma alternativa é trabalhar com cronômetro. E aí o professor controla um tempo para que todos os grupos façam o rodízio simultaneamente, trocando entre as estações. Assim você pode ter um número igual de grupos e de estações. O que se nota nessa situação é o professor verdadeiramente atuando como um mediador, porque ele vai mediar o contato dos estudantes com as fontes de informação que eles vão trabalhar, e essa fonte de informação principal não é o professor. O professor é o planejador dessas situações de aprendizagem. Então, na prática, o que se tenta com isso é construir o tal espaço no qual ocorre mais aprendizagem e menos ensino. Algo que se valoriza também nesse modelo é que ele gera muitos dados de avaliação para o diagnóstico do professor. Como em cada estação os alunos cumprem uma tarefa, eles entregam algo, o professor tem sempre muito material para analisar, para verificar se os grupos estão demonstrando determinados conhecimentos que eram esperados, os objetivos do curso, ou não. E com base nesses resultados de diagnóstico, ele planeja as aulas seguintes. Outra estratégia para incrementar a atividade nas aulas é essa técnica dos 6 chapéus. Ela vai cair num outro guarda-chuva, que é o de trazer para a escola certas práticas e estratégias que são típicas do ambiente empresarial. Isso talvez no ensino técnico tenha um apelo interessante. Então, na proposta dos 6 chapéus, ela pode ser usada em qualquer situação de avaliação de uma ideia, de um projeto, de uma apresentação. O objetivo é aumentar a objetividade, estimular a participação também de quem assiste, Então, o engajamento de toda a turma, por exemplo, depois de uma apresentação de seminário. Treinar a argumentação dos alunos, desenvolver o senso crítico e, principalmente, despersonalizar as críticas que vão ser apresentadas para um grupo. Cada chapéu representa um estereótipo, ele caricatura um modo de se portar diante da apresentação de uma ideia. Vamos exemplificar isso aqui. Então, imagina que um grupo de seminário na sua disciplina técnica acabou de fazer a sua apresentação e aí você quer dividir o trabalho de avaliar esse grupo com o resto da turma, com quem assistiu. Uma maneira de fazer isso é, antes da apresentação, você distribui os chapéus. Produz chapéus coloridos. Num ambiente empresarial, você pode trocar o chapéu por um crachá colorido, pode ser uma tarjeta, o que achar mais prático, que os alunos gostarem. E a ideia é
determinar um papel que vai ser cumprido pelo aluno que está usando cada um daqueles chapéus. Então, por exemplo, depois de uma apresentação de seminário, o chapéu branco representa a demanda por fatos. Então, do aluno que está usando esse chapéu, espera-se que ele faça perguntas objetivas. Imagina que um grupo apresentou um seminário no qual eles apresentam um projeto. Então, o aluno do chapéu branco vai perguntar: quanto custa? Onde fica? Onde eu posso encontrar todos os componentes para montar esse projeto? Quanto tempo vai levar objetivamente? Ele também pode ajudar na avaliação dizendo: em relação àquilo que estava pedido no seminário, as demandas que tinham sido feitas pelo professor, esse grupo cumpriu plenamente tais requisitos, mas não cumpriu aqueles outros, em termos objetivos. Do chapéu amarelo, espera-se uma positividade. Não é colocar uma lente colorida que vai dizer que tudo que o grupo falou foi fenomenal. Não, mas é encontrar aquilo que foi bom e valorizar isso de fato. Então, do amarelo esperam-se comentários como: olha, esse detalhe foi muito bom. Esse detalhe pode nos gerar tais frutos, isso poderia ser bem desenvolvido, pode nos colocar num bom caminho. Então, valorizar os pontos que de fato merecem destaque dentro da proposta. Isso é o exato oposto que se espera do chapéu preto, que deve apresentar os pontos mais frágeis, que deve se concentrar neles. Então, do preto espera-se dizer que esse detalhe inviabiliza todo o resto. Aqui, nesse ponto da apresentação, houve um furo, porque faltou tal e tal informação. Ou então, esse risco dessa parte do projeto é muito grande, o projeto tem tais e tais problemas. Uma coisa importante, e que bate muito forte no chapéu preto, é que quem está enxergando aqueles furos é o portador do chapéu preto. Ele está cumprindo uma função. Não é um colega específico que está colocando defeito no trabalho dos amigos. Ele está desempenhando um papel que é importante. Ao escancarar os pontos frágeis de um projeto, o grupo pode trabalhar para melhorar o projeto continuamente. O vermelho e o verde são as expressões menos objetivas, são as expressões mais livres dos chapéus. O vermelho representa as emoções. Ele tem que expressar como ele se sente diante daquela ideia ou diante daquele projeto. Então ele pode afirmar coisas do tipo: olha, não me parece prudente abrir mão disso, eu fico muito empolgado com essa ideia, ou eu fico muito angustiado porque eu não sei como conduzir esse projeto, eu não vejo aí todos os detalhes, ou eu não vejo aí a possibilidade de envolver mais pessoas. Então ele vai expressar emoções. O verde é o das soluções criativas. O verde vai ter um importante papel de tentar conciliar saídas, buscar soluções para a fala colocada pelo chapéu preto e pelo chapéu vermelho, para as angústias que ele expressar. Então o verde tem que buscar soluções. Ele não tem compromisso em estabelecer detalhe por detalhe como aquela solução pode ser operacionalizada. Ele só tem a função de buscar uma saída criativa. Então ele pode propor coisas como: ah, mas e que tal isso? E se a gente inverter tudo? Se a gente partir daqui, nós poderíamos seguir de tal outro modo. Então buscar saídas inventivas. O tal do pensamento divergente é o que se espera do chapéu verde. Por último, o chapéu azul é o de controle. Normalmente, nas primeiras aplicações, quem vai estar usando o azul é o professor. E a função dele é controlar tanto a passagem do tempo, a distribuição das falas dos outros chapéus, quanto tentar conciliar essas falas. É ele quem faz o fechamento, é ele quem tira conclusões e tenta amarrar todas aquelas ideias que foram colocadas. É ele que vai buscar estruturar o grupo para que aquela ideia se torne a melhor possível, para que aquele projeto se desenvolva o máximo possível. Esse tipo de estratégia foi compilado nesse livro chamado A Implementação de Pedagogias Participativas Inovadoras por Educadores Brasileiros. Isso aqui decorreu de um projeto, uma dessas comissões de professores do Instituto Federal que foram conhecer o sistema educacional na Finlândia. Esse livro, por acaso, eu acho que é da primeira comissão que foi fazer isso, e foi publicado em 2018 e está disponível para download. Então, a moral da história desse vídeo é que a gente deve pensar que escola também é lugar de trabalho, só que deve ser lugar de trabalho também para o aluno, não só para o professor.
diversificando as nossas estratégias de trabalho em sala e aumentando a atividade dos alunos nela, a gente pode ajudar a promover melhores práticas de aprendizagem, a gente pode ajudar a promover melhores resultados educacionais com os nossos alunos. No terceiro encontro presencial do nosso curso, nós vamos testar uma dessas estratégias que tentam promover a atividade dos alunos. No nosso caso, os próprios alunos vão ficar responsáveis por fazer a avaliação da apresentação dos seus colegas. Nós não vamos usar os chapéus, mas vamos simular uma apresentação de congresso e os próprios alunos serão os avaliadores dos trabalhos apresentados nesse congresso. A gente vai ter um próximo vídeo ainda nessa semana para lidar especificamente com essa ficha de avaliação. Um abraço, até mais.